Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 24. A primeira Páscoa. Quando Moisés fez o pedido de libertação de Israel ao rei do Egito pela primeira vez, ele advertiu o faraó de que poderiam cair as mais terríveis pragas. Israel é o primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Êxodo 4, versículos 22 e 23. Deus tem um terno cuidado pelos seres formados à sua imagem. Se a perda de suas colheitas, de seus rebanhos e do gado tivesse levado o Egito ao arrependimento, os filhos não teriam sido atingidos. Como a nação resistiu até as últimas consequências à ordem divina, o golpe final estava pronto para ser dado. Moisés tinha sido proibido de aparecer novamente na presença do faraó, sob pena de morte. Entretanto, uma vez mais veio diante dele com a terrível mensagem: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Êxodo 11, versículos 4 a 8. Antes de executar essa sentença, o Senhor deu instruções aos filhos de Israel, por meio de Moisés, a respeito de sua partida do Egito e sobre como poderiam se prevenir contra o juízo que estava para cair. Cada família, sozinha ou reunida com outras, deveria matar um cordeiro ou um cabrito, sem defeito, e com um feixe de isopo espalhar o sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas. Êxodo 12, versículo 7. Para que o anjo destruidor, ao vir à meia-noite, não entrasse ali, deveriam comer a carne assada, com pão sem fermento e ervas amargas, naquela noite, conforme Moisés os orientou. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, versículo 11. O Senhor declarou ainda: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Êxodo 12, versículos 12 a 13. Para celebrar esse grande livramento, Israel deveria realizar a festa da Páscoa todos os anos, por todas as gerações futuras. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas. Êxodo 12, versículo 27. A Páscoa aponta para Cristo. A Páscoa deveria ser um ato tanto comemorativo como simbólico, que apontava não somente para a libertação da escravidão do Egito, mas para o maior livramento que Cristo iria realizar no futuro, libertando seu povo do cativeiro do pecado. O Cordeiro do Sacrifício representa o Cordeiro de Deus, em quem está a nossa única esperança de salvação. O apóstolo Paulo assim escreveu: Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios 5, versículo 7. Não bastava que o Cordeiro da Páscoa fosse morto, seu sangue deveria ser aspergido nos portais. Da mesma forma, os méritos do sangue de Cristo devem ser aspergidos em nossa vida. Devemos crer que ele não somente morreu pelo mundo, mas que morreu por nós, individualmente. O isopo simbolizava purificação. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Salmo 51, versículo 7. O cordeiro deveria ser preparado inteiro. Nenhum osso poderia ser quebrado.
assim como nenhum osso do Cordeiro de Deus, que morreu por nós, seria quebrado. Ver João 19, versículo 36. A carne deveria ser comida. Não basta crermos em Cristo para o perdão dos pecados. Pela fé, devemos receber constantemente a nutrição espiritual que dele provém, por meio de sua palavra. Cristo disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 6, versículos 53, 54 e 63. Os seguidores de Cristo devem receber a palavra de Deus em si mesmos, para que ela se torne a força que lhes move a vida e as ações. Pelo poder de Cristo, devem ser transformados à sua semelhança e refletir os atributos divinos. O cordeiro tinha que ser comido com ervas amargas, representando a amargura da escravidão no Egito. Da mesma forma, quando nos alimentamos de Cristo, devemos fazê-lo com arrependimento no coração por nossos pecados. O pão não levedado, pão sem fermento, também tinha um significado. Todos os que receberem vida e nutrição em Cristo devem se afastar do fermento do pecado. Paulo assim escreveu à igreja de Corinto: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Antes de conseguirem a liberdade, os escravos precisavam demonstrar sua fé no grande livramento. Deveriam colocar o sangue em suas casas e separar-se dos egípcios, cada um com a própria família, e ficar reunidos dentro de suas casas. Todos os que deixassem de seguir as instruções do Senhor perderiam o seu primogênito pela mão do destruidor. Como a fé deve ser demonstrada? O povo precisava dar prova de sua fé por meio da obediência. Assim, todos aqueles que esperam ser salvos pelo sangue de Cristo também devem compreender que têm algo a fazer para alcançar a salvação. Necessitamos nos desviar do pecado para a obediência. Somos salvos pela fé e não pelas obras. Porém, nossa fé deve ser demonstrada por meio das obras. Devemos apreciar e utilizar toda a ajuda que Deus proveu para nós. Precisamos crer e obedecer a todas as reivindicações divinas. Quando Moisés transmitiu a Israel as providências tomadas por Deus para a sua libertação, o povo curvou-se em adoração. Êxodo 12, versículo 27. Muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus como o único Deus verdadeiro, e estes pediram para se abrigar nos lares de Israel quando o anjo destruidor passasse por sua terra. Eles foram alegremente recebidos e se comprometeram a servir a Deus e a sair do Egito com seu povo. Os israelitas obedeceram às instruções dadas por Deus. Suas famílias foram reunidas, o cordeiro pascal foi morto, a carne foi assada ao fogo e foram também preparados os pães e as ervas amargas. O pai e sacerdote da casa aspergiu o sangue nos portais. Depressa e em silêncio, o povo comeu o cordeiro pascal. Pais e mães tomavam nos braços seus amados primogênitos, ao pensarem no golpe terrível que estava para se desencadear naquela noite. A marca do sangue, o sinal da proteção do Salvador, estava em suas portas, e o destruidor não entrou. À meia-noite, houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Todo primogênito daquela terra, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado, tinham sido atingidos. Êxodo 12, versículos 29 a 33. O orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choro enchiam o ar. O rei e seus oficiais estavam apavorados diante de tanto horror. Com a arrogância lançada em terra,
Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram, e abençoem a mim também. Êxodo 12, versículo 31 e 32. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.